Era para ser apenas um jantar de família, um brinde inocente, algumas risadas. Mas naquela noite, entre a cozinha e o corredor, ele me encostou na parede e me ensinou coisas que eu jamais esqueci. Você vai se casar amanhã. Sim, amanhã mesmo. Seu vestido está pendurado na porta do guarda-roupa, as alianças já estão com o cerimonial e os últimos detalhes da festa foram aprovados com champanhe em mãos. Tudo perfeito. Ou ao menos parece. A casa está cheia, família para todo lado. E no meio daquele caos gostoso de risadas e arranjos florais, você tenta manter a pose. A boa moça, a noiva ideal, a mulher que todos dizem ser um anjo, porque ainda não teve ninguém. Virgem, como sua mãe adora repetir para as tias entre um gole e outro de vinho branco. Mas por dentro você queima. Uma mistura de curiosidade, frustração e um desejo que você nunca ousou explorar por completo, até agora. E talvez seja por isso que quando ele chegou, o padrinho do seu noivo, seu corpo inteiro reagiu. Você nem entendeu. Só sentiu. Aquela sensação estranha entre as pernas, a pele arrepiada, o coração acelerado. Ele te olhou como ninguém jamais olhou. Nem mesmo o seu futuro marido. André. 42 anos, charmoso, sempre com aquele ar de quem sabe, demais, e nunca diz tudo. Ele chegou atrasado para o jantar de ensaio, vestindo uma camisa branca aberta no colarinho, barba por fazer, e um sorriso que parecia adivinhar seus segredos mais íntimos. Finalmente nos conhecemos direito, ele disse ao se aproximar. Você sorriu, mas por dentro, você derreteu. Ele ficou me observando o jantar inteiro. Eu sentia o olhar dele, mesmo quando fingia não perceber. Sentada à mesa, entre minha mãe e a cerimonialista falante, eu sorria, comentava sobre os docinhos e o buquê, mas meu corpo estava em outro lugar. Ou melhor, respondia ao corpo dele. André. Ele me olhava como se visse através do tecido branco do meu vestido. Como se soubesse que, por baixo, eu só usava uma calcinha rendada bege que escolhi por acaso. Como se adivinhasse que minha pele já estava quente e que meus montes, escondidos, estavam duros só de imaginar como seria ser tocada. Por ele. A certa altura, ele se aproximou para pegar mais vinho, e ao passar atrás de mim, sua mão roçou de leve nas minhas costas. Foi sutil, quase imperceptível, mas foi como se tivesse acendido um fósforo em mim. Você está nervosa? Ele sussurrou, inclinando-se ao meu lado, a voz rouca no meu ouvido. Eu apenas sorri, tímida. Ou tentei. Porque a verdade é que minhas pernas já estavam levemente trêmulas. É normal, sabe? Ter dúvidas, desejar explorar. O corpo fala, mesmo que a gente tente calar. Ele completou e saiu, como se não tivesse dito nada, mas ele tinha dito tudo. Depois da sobremesa, inventei que precisava subir para pegar um remédio, qualquer desculpa. Só queria ficar longe, ou perto, dele. Subi as escadas e fechei a porta do quarto com o coração disparado. Me olhei no espelho. O rosto corado. Os lábios entreabertos. As mãos trêmulas. Foi quando ouvi a porta se abrir lentamente atrás de mim. André entrou, sem pedir, sem hesitar. Tranquei a porta. Não sei porquê. Ou sei. Você não deveria estar aqui, eu disse com a voz baixa. Nem você. Ele respondeu, encostando-se na porta, os olhos em mim como se já me despisse. Mas estamos. A tensão entre nós era elétrica, o silêncio, espesso. Ele se aproximou devagar. Cada passo dele parecia me sugar o ar dos pulmões. Quando ficou perto o bastante, passou a ponta dos dedos na minha clavícula, como quem experimenta uma fruta madura prestes a morder. Você já foi beijada de verdade? Ele perguntou, os olhos cravados nos meus. Tentei responder, mas ele não esperou. Me puxou pela cintura e me beijou. Devagar no começo, mas depois com fome.
língua contra língua. Mãos em mim, meu corpo se moldando ao dele. Eu estava entregue. Senti quando ele encostou minhas costas na parede do quarto. Uma das mãos dele desceu, explorando minha cintura, meus quadris, minha coxa. A outra segurava firme meu queixo, como se ele quisesse olhar dentro de mim antes de me levar completamente. Você quer parar? Ele perguntou, a respiração pesada contra minha boca. Eu apenas balancei a cabeça, negando. Então deixa que eu cuido de você, hoje. Naquele momento, tudo dentro de mim se partiu. As promessas, a culpa, o medo, ficaram do lado de fora, da porta. Ele me virou devagar, me empurrou contra a parede, colando seu corpo ao meu por trás. Sua boca explorava meu pescoço com uma mistura de mordidas e beijos molhados. Senti seu hálito quente entre meus ombros, e quando ele passou os dedos sob a barra do meu vestido, minha respiração travou. Com cuidado, ele subiu o tecido até a cintura. As mãos firmes e quentes seguraram minhas coxas. Ele me virou de frente, ajoelhou-se, e com 2 dedos, puxou minha calcinha rendada, olhando direto nos meus olhos. Abaixou lentamente, até deixá-la presa em uma das pernas. Com 2 dedos, ele tocou. Entre minhas pernas. Bem ali. Brincou. Riscou lentamente a entrada do meu prazer, sem pressa, com a ponta dos dedos molhados. E então, com a língua, fez círculos suaves, firmes, me fazendo arquear o corpo, gemer baixinho, sem controle. Você tem um gosto doce e inocente, ele disse, sorrindo contra minha pele. Subiu me beijando toda, cada parte. Mordeu levemente meus montes por cima do vestido, apertando-o, com as mãos grandes e quentes. Depois puxou o tecido, liberando a pontas dos meus montes que estavam rígidos, famintos. Ele os sugou devagar. Depois com mais intensidade. A mão dele voltou a brincar entre minhas pernas, com dedos precisos e ritmados. Eu tremia inteira. Sentia como se fosse desmaiar de prazer. Até que ele se levantou, tirou o cinto, abriu o zíper da calça e me encarou, pedindo com os olhos. Mas não perguntou. Simplesmente entrou, de uma vez, firme. Me fez prender o fôlego com um impacto. Doeu um pouco, mas mais do que dor, foi choque. Uma onda de calor e desejo que se espalhou pelos meus nervos, como fogo líquido. Ele começou com movimentos lentos, profundos, como se me estudasse por dentro. Depois acelerou e diminuiu de novo, me fazendo perder o juízo. Você é apertada, como eu imaginava. Ele sussurrou no meu ouvido, a mão segurando minha cintura enquanto me puxava contra ele, me fazendo sentir cada centímetro. O ritmo dele me levava à beira do abismo. Até que eu explodi, com um gemido abafado em seu pescoço. O corpo inteiro tremendo, suado, molhado. E ele, logo depois, gemeu meu nome e se derramou dentro de mim. Senti o calor dele escorrendo pelas minhas pernas. E eu soube, naquele instante, que não seria a última vez. Ficamos ali, colados, suados, ofegantes, sem dizer uma palavra. A respiração dele ainda batia quente no meu pescoço. A mão dele ainda segurava minha cintura como se não quisesse me soltar. E minha cabeça girava. O quarto silencioso contrastava com o som abafado da festa lá embaixo. Música, risos, como se o mundo seguisse igual. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. André me olhou nos olhos e passou a mão nos meus cabelos com uma delicadeza que me desarmou. Depois sorriu de lado. Aquele sorriso perigoso que ele dava quando sabia o que acabara de fazer. Você está bem? Ele perguntou, a voz mais baixa do que antes. Eu apenas assenti, mas não estava. Estava diferente, tão preenchida e vazia ao mesmo tempo. Tão viva, e ainda assim com uma pontinha de culpa latejando no fundo do peito.
Ele me ajudou a arrumar o vestido. Puxou a calcinha de volta com uma lentidão que me arrepiou de novo. E antes de abrir a porta, se virou uma última vez. Isso foi só o começo. E saiu, deixando no ar aquele cheiro de desejo proibido e a certeza de que meu corpo nunca mais esqueceria o dele. Voltei à festa alguns minutos depois, tentando disfarçar os cabelos bagunçados, os lábios inchados e o tremor leve nas pernas. Ninguém pareceu notar, exceto meu noivo. Ele me olhou, de longe com um sorriso apaixonado, levantando a taça em um brinde invisível, sem imaginar que minutos antes eu estava sendo invadida por outro homem, no quarto que seria nosso. Senti uma pontada no estômago, mas não era culpa. Era um estranho prazer sombrio, como se algo dentro de mim tivesse despertado. Uma mulher que eu não sabia que existia. Mais livre, mais ousada, mais minha. Enquanto os convidados se despediam e a festa se esvaziava. Meu olhar cruzou com o de André pela última vez naquela noite. Ele apenas me lançou um olhar intenso, um meio sorriso no canto dos lábios, e passou por mim como se não tivesse feito nada. Mas eu sentia cada centímetro dele ainda dentro de mim. Na manhã seguinte, enquanto tomava banho sozinha antes de abrir os olhos do mundo como a nova esposa, senti algo escorrer entre minhas pernas. Era o que restava da noite passada. Do corpo dele em mim, e ali, debaixo da água quente, sem conseguir conter um gemido abafado, percebi. Não era arrependimento, era saudade, de algo que ainda estava longe de acabar.